Vem aí o dia 7 de setembro. Somos independentes mesmo? Não há governo que não aponte em suas campanhas eleitorais a necessidade de reforçar a cidadania de seu povo. Cidadania, para mim, é obrigar o ser humano a viver como mero cidadão. Somos mais do que cidadãos, povoadores de cidades. Somos seres livres. Isso merece comemoração, mesmo que a liberdade tenha sido conquistada de forma obscura, com interesses subalternos e financeiros. Explico. O Brasil, de uma forma ou de outra, seria libertado por questões econômicas. Então, antes que algum cidadão o fizesse, determinaram que alguém da coroa o fizesse. Mesmo que tenha sido em cima do lombo de uma mula, num dia feio e no qual Dom Pedro I estava com um piriri violento. Essa é a verdadeira passagem. A outra, aquela do quadro do cavalo branco, espada longa e belas vestimentas, essa veio depois, para ficar bonito e imponente e a gente se impressionar. Ainda custa caro ser livre. O Brasil ainda paga a conta, que teve custos em dinheiro para tal. Ainda somos dependentes de muita coisa e o que mais me preocupa, entregamos muito aos outros países. Tome como exemplo nossa produção de soja, nossa produção de milho. Está tudo na mão de empresas de fora. Nossa insegurança alimentar contradiz nossa liberdade. Reflita, tenha uma boa noite e sinta-se livre para deixar que eu e minha equipe entremos em sua casa com uma nova entrevista aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura. É fácil encontrar quem é contra os direitos humanos. Também é fácil ver que os mesmos se posicionam contra, tornam-se favoráveis quando tem algum parente ou amigo na prisão. A questão é mais ampla do que as ações do sistema prisional. E uma das autoridades em direitos humanos no estado de Mato Grosso é a professora Imar Domingos Queiroz. Boa noite, professora. Seja bem-vindo ao programa Cláudio Alves Sem Censura para todo o estado de Mato Grosso, pelo Sistema Brasileiro de Televisão. E é uma honra ter a senhora como entrevistada nesta noite. Boa noite e a honra é minha. Ok. Professora, nós queremos saber aqui hoje sobre direitos humanos e a política, a relação da péssima situação dos menores infratores e também como é que o segmento dos direitos humanos está analisando a questão das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Só que antes de nós detalharmos tudo isso, eu queria fazer uma pergunta íntima para nós ficarmos bem à vontade. Como é que é a relação da senhora com os direitos humanos? A minha vinculação mais direta com a questão dos direitos humanos começa nos anos 90, mais precisamente a partir de meados da década de 90, quando, na condição de professora do Departamento de Serviço Social, eu assumi estágio curricular em serviço social numa organização não governamental de direitos humanos, que foi o Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade, uma organização que exerceu um papel muito importante na defesa dos direitos humanos desde o início dos anos 80, né? Então, nos anos 80, 90, ela teve um papel fundamental. Na verdade, ela inaugura a discussão sobre os direitos humanos no Estado. E eu, então, fiquei lá durante os anos 90 e depois acabei fazendo doutorado nessa área. E hoje a minha vinculação mais direta, eu pertenço a um núcleo na universidade chamado Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e da Cidadania, NIEVS, que trabalha a questão da violência, e eu discuto dentro desse núcleo a questão dos direitos humanos. Mas o meu envolvimento, a minha atividade mais direta, hoje eu estou num programa de formação de trabalhadores da educação básica em educação e direitos humanos. Olha que bom. É um programa inicialmente financiado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, da Presidência da República. Hoje ele está no MEC e já tem uns 3 anos, então eu tenho circulado o estado de Mato Grosso discutindo essa questão da educação e direitos humanos com os professores da rede pública. Professora, parece ser uma pergunta muito simples e eu observo na cultura do povo brasileiro
que quanto mais simples é a pergunta, mais vergonha as pessoas têm de fazê-la. E o nosso programa é para distribuir isso, e não me preocupa da pergunta ser simples da forma com que ela abrange. Como é que surgiu o que vem a ser essa expressão direitos humanos e para que serve? Então, eu acho que essa, pelo contrário, ela é uma pergunta essencial, né? Inclusive porque nós temos, né, a população em geral tem uma visão um pouco equivocada em relação aos direitos humanos. Mas o que eu posso dizer é que os direitos humanos, eles são valores morais, eles são referenciais éticos e morais, né, que orientam os homens nas suas ações e nas suas decisões, né? Eu diria que eles são referências éticas fundamentais para a convivência humana, né? Também poderia dizer que eles fornecem, né, os direitos humanos, eles fornecem, digamos, o discurso dos direitos humanos, os valores contidos nos direitos humanos, eles fornecem razões, digamos assim, peremptórias para as ações governamentais, né? Dá para a senhora colocar quem é que criou toda essa estrutura? Porque quando se fala em direitos humanos, a sociedade ela enxerga o cidadão e o preso, o cidadão e o menor infrator. Quer dizer, não enxerga no contexto direitos humanos que ele abrange toda a sociedade. Então, assim, a gente tem uma explicação para isso, quer dizer, porque é que normalmente no Brasil as pessoas fazem, né, essa associação direitos humanos presos ou sistema prisional, porque na realidade não foi assim. Por exemplo, em outros países a história dos direitos humanos ou a defesa dos direitos humanos ela está associada a outras questões. Por exemplo, nos Estados Unidos a luta pelos direitos humanos ela está associada à luta pelos direitos civis dos negros, né? Então no Brasil, primeiro a origem da escravidão? Também. Né? Também. Mas eu vou pegar o Brasil e depois eu retomo lá. Por exemplo, no Brasil, há uma associação muito direta entre direitos humanos e sistema prisional. Primeiro, no Brasil, a luta pelos direitos humanos é uma luta recente, né, do regime ditatorial. Claro. Né? Quer dizer, é só a partir dos anos 60, 70, que no Brasil nós começamos a falar em direitos humanos, inclusive a utilizar a expressão direitos humanos. Até então não se falava no Brasil a expressão direitos humanos. Então, enquanto o movimento de direitos humanos está associado à defesa dos direitos civis, dos presos políticos, a gente não tem nenhum problema com isso. Tudo bem, porque quem são os presos políticos? É uma classe média, claro, intelectualizada, escolarizada, que tem acesso ao consumo, ao poder de consumo, então não há um problema. Das consequências. Então, é uma classe média, não tem problema nenhum com a ideia do direito. O problema passa a ser quando você tem, com a redemocratização, você começa a falar na defesa de outros segmentos, que são quem? Os presos. Portanto, os pobres, os excluídos. Então, a partir de então, a defesa dos direitos humanos começa a associar ou assumir uma carga negativa, pejorativa, porque também tem a ver com a forma como nós entendemos a nossa sociedade. A defesa dos direitos humanos de hoje, professor, é como se fosse o pagamento de uma dívida social do passado? Nós podemos compreender dessa forma. Eu entrevistava aqui em meu programa há poucos dias o secretário de Educação do município de Nova Mutum, da qual me parece que hoje ele ocupa até um cargo de governo aqui em Cuiabá, pela inteligência e capacidade. E ele colocava para nós sobre dívida social. E a dívida social ele incluiria todos os segmentos, o tempo que o Brasil conviveu sem a construção de uma passagem para o deficiente, o tempo que o Brasil demorou para se começar a cumprir algumas obrigações com as pessoas idosas. Os direitos humanos também estaria nessa dívida social? Pode ser associada, né, como uma forma de pagamento da dívida, né, da exclusão que caracteriza a sociedade brasileira. E como é que a classe política, como é que o Brasil, os poderes têm tratado os direitos humanos hoje, a nível de Brasil e a nível de Mato Grosso? A gente poderia ressaltar aí dois aspectos, né? Por um lado, é inegável, né, que o Estado brasileiro, nas últimas 2 décadas, avançou muito em relação aos direitos humanos, né? Quer dizer, nós temos uma série de iniciativas governamentais nessa área. Então, por exemplo, nós tivemos o combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho infantil, né? Nós tivemos políticas de cotas, e aí inclui cotas para as mulheres, para os negros, né?
Nós tivemos o programa de combate à homofobia, nós tivemos um programa nacional de direitos humanos, mais recente nós temos um programa nacional de educação em direitos humanos. Então, assim, nas últimas décadas, o governo brasileiro implementou uma série de medidas e de políticas visando a promoção dos direitos humanos, né? Então, isso a gente não pode negar. Agora, por outro lado, há também uma apropriação desse discurso, né, com diferentes finalidades. Quando a senhora fala em apropriação, como? Dá para se exemplificar? Por exemplo, durante campanhas eleitorais, é normal os candidatos, né, incorporarem muito mais para fins eleitoreiros do que como uma preocupação mesmo, as pautas ou as reivindicações de determinados segmentos, né? Então, você tem aí o segmento negro, o deficiente, a mulher, mas a gente observa que, para muitos candidatos, isso se resume mesmo a um discurso de campanha, não tem uma preocupação em implementar essas medidas. O que a senhora atribui a isso? Falta de cultura ou realmente querendo tomar conta da massa? Um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tentativa de manipulação, né? É aquilo que eu estava dizendo, tem uma finalidade eleitoreira. Como sabe que essa é uma demanda, não é? É algo que está na agenda dos movimentos, então ele não pode, como numa campanha eleitoral, permanecer alheio a isso. Ele tem que incorporar se ele quiser, né, ter sucesso na eleição. Mas, por outro lado, a gente observa que depois isso, né, se restringe ao momento da campanha eleitoral. E acho que uma certa indiferença também. Como é que é? Quem trabalha com a questão dos direitos humanos, por exemplo, como é que pode ser considerada alguma qualificação especial, profissionalmente falando, culturalmente falando? Olha, assim, quem trabalha com direitos humanos, eu diria que se envolve na causa dos direitos humanos todo aquele que tem uma preocupação com o outro, né? Porque quando a gente fala de direitos humanos, na realidade nós estamos falando da consideração pelo outro, do reconhecimento pelo outro, da nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, assim, quem se envolve, quando a gente estuda os movimentos sociais, a gente verifica que as pessoas se envolvem na causa por múltiplas razões, né? Há uma questão pessoal, aquilo que você falava no início do programa, ou alguém da minha família, ou um amigo próximo, enfim, sofreu um processo, né, de violação dos direitos humanos e eu me envolvo. Há uma questão de sensibilidade política. Então, quem se envolve, em primeiro lugar, quem tem essa sensibilidade, né, de se colocar no lugar do outro, de se sensibilizar com a dor do outro, né? Então, quem trabalha, portanto, pode ser qualquer um. Então, mas hoje eu posso fazer duas distinções. Você tem, do ponto de vista das áreas profissionais, você tem, primeiro, tem muita gente do direito, né? Por exemplo, no caso dos movimentos de direitos humanos, a gente tem muitas ONGs de assessoria jurídica, né? Então, muitos profissionais de direito, você tem educadores, você tem assistentes sociais, você tem psicólogos, você tem antropólogos, né? Então, assim, diversas profissões podem se envolver. E aí ou trabalha no campo das políticas públicas, né? Ou trabalha no sistema judiciário. Professora, né? Uma coisa, eu quero dizer que eu estou aqui abismado e realmente vibrando com a qualificação, com a cultura que a senhora possui para esse estado de Mato Grosso, e eu quero realmente explorar a senhora nessa noite de sábado. Eu perguntaria, o trabalho da senhora envolve apenas na questão cultural ou a senhora tem efetivamente uma ação na defesa da sociedade de Mato Grosso? Então, esse é algo que eu discuto muito, quando eu estou trabalhando com os professores, né? Olha, os direitos humanos têm essa dimensão valorativa, né? Significa construir novos valores. Mas a construção de novos valores depende da ação política, depende do engajamento, né? E onde pode se dar esse engajamento? Nos movimentos, nos conselhos, né? Enfim, você tem diferentes possibilidades de engajamento. Hoje eu diria que o meu engajamento, eu tenho um outro tipo de engajamento. Eu já tive, lá no início dos anos 80, 90, uma inserção mais direta nos movimentos sociais. Eu era uma militante dos movimentos sociais. Continuo sendo, mas uma militância mais pontual. Hoje a minha contribuição é mais um pouco no sentido de produzir conhecimento sobre. Né? Então eu fui pesquisar, fui estudar, fui publicar. É um outro tipo de militância e mais especificamente nesse trabalho de formação, que é também uma militância. Claro, sem dúvida. Ok. Qual a real função dos direitos humanos? Veja no próximo bloco. Voltamos já.
O programa Cláudio Alves, Sem Censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Os direitos humanos são os direitos de liberdade básicos de todos os seres humanos. Normalmente, o conceito de direitos humanos tem a ideia também de liberdade de pensamento, de expressão e a igualdade perante a lei.